Olá, eu sou o Tricolor, ligado aqui no canal do Preto Tricolor. Vamos agora com mais um Giro Bahia, desta vez falando sobre o fair play financeiro. Tão comentado, a tão polêmica envolvendo a implementação do fair play financeiro do nosso futebol no Brasileirão. E uma das pessoas que mais falam, né, que também pode explicar melhor sobre essa questão é o Rodrigo Capello, especialista, né, em questões financeiras envolvendo futebol, né, envolvendo o nosso futebol brasileiro. E aí ele trouxe aqui esse tweet, mas vamos detalhar um pouco mais sobre essa implementação do fair play financeiro, o que é que isso pode mudar no nosso futebol, se isso vai prejudicar ou ajudar o Sport Clube Bahia, que hoje é gerido pela SAF no Grupo City. Tudo isso tudo e muito mais já já aqui depois da vinheta. Olá, nação tricolor, meu nome é Douglas Santana, o Preto Tricolor. Vocês podem acompanhar aí o meu nome e arroba aí embaixo, né, para vocês me seguirem nas redes sociais. E é claro, de antemão, já peço que você dê o like, comente, compartilhe esse conteúdo, né, para te poder propagar ainda mais o nosso trabalho aqui no YouTube. E também pedir para que você se inscreva aqui no canal, né, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade envolvendo o Esporte Clube Bahia. E aí já vamos começar com essa manchete, né, envolvendo o fair play financeiro no Brasileirão. A gente sabe que isso já existe, né, no futebol espanhol, né, na Premier League. Isso já envolve já alguma das principais ligas do mundo. E isso pode chegar no Brasileirão a qualquer momento, né? Estou mostrando aqui esse tweet, né, do Rodrigo Capello, e ele comenta o seguinte, ó, que a CBF já oficializou a criação do grupo de trabalho para criar um sistema de fair play financeiro. Ele será presidido por Rodrigo Gluck Pau, vice-presidente da CBF e presidente da Federação do Pará. Participarão representantes de 20 clubes da Série A, incluindo Bahia, 13 da Série B e 11 federações estaduais. Além disso, ele trouxe aqui um pouco mais de detalhes, ó, no fio dele aqui do X, antigo Twitter, que um desses seguintes nomes aqui, né, estarão envolvidos no grupo de trabalho para a implementação do fair play financeiro no Brasileirão. Dentre eles, Pedro Daniel, né, consultor da EY, César Grafietti, que a galera já conhece aqui desde a época que o Bahia foi implementado, né, no sistema de SAF, consultor independente, Caio Rezende, diretor da CBF Academy, Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, Pedro Tringrossi, advogado, Maria Daniela Borsato, advogada da FENAPAF, Luiz Otávio Veríssimo, presidente do STJD, e Rafael Fachada, coordenador geral da CNRD, né, que são órgãos, né, importantes do futebol brasileiro que regem, né, algumas regras do futebol brasileiro. E eles estarão também presentes nesse grupo de trabalho que irá, né, ajudar a implementar, criar um sistema de fair play financeiro no Brasil. E aí também completou com esse tweet aqui, ó. A primeira reunião de trabalho, né, do grupo de trabalho está marcada para o dia 11 de agosto. Os envolvidos deverão entregar uma proposta de regulamentação do sistema de sustentabilidade financeira para a presidência da CBF, né, liderada por Sami Chaud, até o próximo dia 11 de novembro. As informações estão em portaria publicada na última sexta-feira lá no site da CBF. Então tá aí. O futebol brasileiro caminhando a passos largos, né, para a implementação do fair play financeiro. Mas o que é isso? O que seria o fair play financeiro? Quais são os sistemas que já existem, né? Como que é que isso pode impactar no nosso futebol? O que é que isso pode impactar no Brasileirão? O quanto que o Bahia também poderá ser impactado nisso? Vamos tirar essas dúvidas aqui com o nosso querido Rodrigo Capello, onde ele comenta, né, sobre essa questão. Ele fala sobre isso e muito mais em um vídeo, né, uma entrevista que ele deu à galera do Flow Esporte Clube, né? E aqui tá aqui, ó, tá aqui a entrevista dele, aqui a entrevista dele, onde ele fala, né, um pouco desse fair play financeiro. E aí vamos escutar aqui um pouquinho, né, o que é que ele fala, trazer aqui um trecho desse vídeo sobre a verdade envolvendo o fair play financeiro no Brasil, uma entrevista que ele deu à galera do Flow Esporte Clube. Mas o que acontece? Quando se fala de fair play financeiro, né, aqui pro Brasil, eu já vi muitos torcedores falando, aí o Flamengo vai se fuder com isso. O Flamengo vai, na verdade, né, quem tá bem, né, quem tem capacidade de arrecadação, porque essa é a grande questão, você consegue... Óbvio que você consegue, né? Explica pra gente o que é o conceito do fair play financeiro. Eu acredito que na Europa tem regras diferentes em cada país, mas o conceito é parecido. Uhum. E o que mudaria pro Brasil, como né? aconteceria aqui no Brasil isso? Primordialmente, cara, assim, o fair play financeiro não é para equilibrar o jogo. Uhum. O fair play financeiro é para tornar o mercado mais saudável, mais responsável. Isso, e quando a gente entende essa premissa, fica muito mais fácil, né? Então,
cada país ou continente, porque a UEFA tem o fair play financeiro dela, coloca um conjunto de regras para tornar as práticas mais responsáveis. Então, você não vai gastar mais do que você arrecada, você não vai tomar dívida acima de determinado limite, você vai colocar algum limite para que o dono coloque dinheiro dele no negócio para comprar jogador, muito impulsionado por Chelsea, por City, por PSG. Então, esse tipo de conjunto de regras é que se coloca para limitar a atuação dos clubes. E aí você tem modelos. A La Liga, ela faz um fair play financeiro super rígido e preventivo. Rígido, né? Inclusive é o que... preventivo. Por isso que falam que muitos times perderam força no mercado por isso, né? Porque ele é preventivo. Ela pega todos os orçamentos antes, os clubes têm que informar para a La Liga todas as receitas que eles têm. A de TV, ela já sabe, porque é ela que vende o direito. E ela pega, então ela diz assim, o orçamento do Galão é tanto, o orçamento do Davi é tanto, você pode gastar até tanto. Ah, mas eu quero contratar um jogador que vai ultrapassar. Não, você não vai contratar. Ela não deixa registrar o contrato. De contratar, é barrado. você não pode. Então, foi o que eu falaram do Iñaki Williams agora, o Barcelona. E naquela época do Messi, que o Messi teve que sair, foi por isso. Então, ela é mais firme e ela é preventiva. A UEFA não. A UEFA ela tem um conjunto de regras assim, prejuízo tanto, dívida tanto. Você infringiu essas regras, toma uma advertência, arruma aí teu balanço pro ano que vem. Não arrumou, agora você vai tomar uma punição de... Ficar fora do campeonato. Perder pontos, sei lá. Raramente chega a coisas tão graves, mas já chegou. O Milan, que ficou sem disputar Champions League, se eu não me engano. A Juventus, mas aí foi escândalo de... A Juventus foi fraude contábil. Mas por fair play financeiro tem clubes que passam por isso. Só que ela faz posteriormente. E aí, esse que você disse da Premier League, que é mais frouxo, eu acho que você está falando do City, porque o City tem aquela questão de ter patrocínio que é dos Emirados Árabes, que eles... Que são os donos deles, né? São os donos deles, só que em vez de colocar o dinheiro direto no caixa, eles pegam uma empresa do grupo e fazem um patrocínio muito maior do que valores de mercado. Inflado, né? Isso. E aí eles driblam, assim, as regras da UEFA. E aí a UEFA, fica evidente que aquilo tá desvirtuando o fair play financeiro da UEFA. A imprensa europeia encontrou e-mails, trocas de e-mails, ela se fartou de provas ali de que era feito de propósito para esse fim, mas aí, não, olha só, o momento que a denúncia apareceu já tinha passado o prazo, burocracias impediram punições mais severas. Por isso que não saiu as punições do City agora? Para cair ou não, que estava nessa na Inglaterra, que ele teve mais de 100 denúncias. Na Premier League, especificamente, eu já não tenho certeza, porque eu lembro com clareza dessa da Europa, na UEFA, do PSG não ter sido punido por burocracias e do City não ter sido punido porque veio um pouco antes e já estava fora do prazo de prescrição, alguma coisa do tipo. E Premier League vai ter um sistema dela também, que aí eu confesso que eu não conheço detalhadamente, mas que assim, Só no miúdo você tem que comprar um bom advogado, primeiramente, né, Davi? Começa por aí, né? Depois um ótimo contábil e aí a gente vê o que faz. Mas e aí, como é que isso funcionaria no Brasil? Porque eu tenho a impressão de que se, sei lá, ano que vem, agora tem fair play financeiro, só pode gastar o carregado, não sei o quê. Eu tenho a impressão de que a gente ia quebrar um monte de clube da Série A fazendo isso, né? Tipo, limitando o que eles podem e não podem fazer. Então, assim, eu imagino que teria um prazo pra galera se adequar. E o que acontece com essa galera que tem essas dívidas monstruosas num mundo de fair play financeiro? Como seria? Imagina que a gente adota esse sistema de que você pode gastar o que você arrecada. Né? Você não pode se endividar em tal limite. Muitos clubes não conseguiriam contratar jogadores no ritmo que eles contratam, né? E aí o Internacional teria problemas, o Atlético Mineiro teria problemas, o Botafogo, Cruzeiro, né? O Botafogo, o Cruzeiro. É que o Botafogo, como ganhou o Libertadores e teve uma arrecadação participou de forte Copa, esse teve ano. uma arrecadação grande com premiação. Mas a receita recorrente provavelmente não é tão grande assim. Então esses clubes teriam que contratar menos e contratar melhor. E isso seria benéfico para quem no primeiro momento? Flamengo, Palmeiras, clubes de maior arrecadação. Corinthians se estivesse bem. Corinthians se estivesse bem, mas no primeiro momento também teria que enxugar para conseguir se adequar. Só que quando você faz um sistema desse, você não vai olhar para 1 ano, 2, você tem que olhar para 10 anos. Né? Tanto que quando você vê os resultados do sistema na Europa, da UEFA,
você vê que os prejuízos dos clubes foram baixando ano a ano. Você vê que as dívidas foram baixando ano a ano. Você vê o mercado inteiro ficando mais saudável com o tempo. Você vê o histórico. Você implementa para depois de 10 anos olhar e falar assim, ó, aqui, qual o resultado? A própria Premier League, né? Os 10 primeiros anos, se você for pegar, eu acho que tem 3 ou 4 campeões diferentes só. E, tipo, mantém os mesmos, só que tudo abaixa e aí quem tiver bem arrumado continua. É que vai prevalecer. Então a gente teria que ter um fair play financeiro, mas aí a questão também é quem vai impor esse sistema? Vai ser a Liga de Clubes, que não existe? Não existe. Ou vai ser a CBF, que até a gestão passada era uma inaptidão total? Né? O Samir Chaoud até tem uma postura pró fair play financeiro, tem um grupo de trabalho que acabou de ser instituído, quer fazer. Mas, beleza, a CBF quer fazer. Ela vai proibir alguém de contratar? E quando proibir, a gente vai entender? E vai fazer para todos? A gente tá mídia, assim, os jornalistas vão entender. Assim, complicado. Porque, assim, outra coisa que tem é a questão que a gente faz uma brincadeira aqui, que a gente faz um bolão de quem é o próximo técnico que vai ser demitido. Porque assim, foram, sei lá, 16 rodadas, 13, 14 técnicos, uma coisa demitido. Uma coisa absurda. E toda vez demite o técnico, é mais dívida que os clubes. Então vai chegar num ponto que o clube não vai nem poder demitir técnico. Porque o que ele trazer de volta, ele tá devendo. Pois é. E que seria ótimo, né, cara? Porque já pensou se os dirigentes começam a fazer conta, né? Pra falar, pô, não dá pra pagar 5 técnicos ao mesmo tempo, vamos pagar só 2, esse e o anterior, né? E aí tudo ia depender das punições que fossem aplicadas. Porque acontece, eu lembro na época que a CBF colocou uma regra, né, que os clubes só poderiam trocar de técnico uma vez no campeonato, o povo fez um monte de mutreta pra poder... Os caras pedem pra sair, o cara faz sério, tem que ser sério. Não era uma coisa séria, né? Inacreditável. Ou o sistema é sério ou não. E tipo assim, e tem que ser o cara sair do clube. Tipo assim, o cara saiu do clube independente de como, você se fudeu. Você só pode contratar mais um, entendeu? Sim, ou você demite o segundo e fica com o interino. E beleza, seu interino foi seu clube, beleza. Você não pode contratar alguém. A gente também tem que fazer, se a gente for fazer uma regra dessa, que iria mexer com a estrutura do futebol brasileiro e muito, né? A gente teria que ser extremamente rígido, porque o brasileiro dá um jeito, né? Essa é a questão. Já reparou que o Transferban só funciona em transação internacional? Por quê? Porque a regra da FIFA é muito mais severa do que a regra da CNRD, que é da CBF. Então, toda vez que a gente vê tal clube tomou um Transferban e não pode mais contratar. Por quê? Ele comprou um jogador que veio de fora. E o cara foi toda vez. Aí o cara reclama na FIFA, o sistema da FIFA é todo regrado e ele tá, eu não vou dizer 100% imune, porque não deve ser 100%, mas ele tá isento de pressão política. Você não tem como ligar lá, falar com o presidente, dar um jeitinho, sei lá o quê. Né? Agora, às vezes... Aí a entrevista, né, envolvendo o Rodrigo Capello, né, lá pra galera do Flow Esporte Clube, falando, né, sobre essa questão envolvendo o fair play financeiro. Ele mesmo já trouxe já no Twitter dele de que um grupo de trabalho já foi implementado, né, que a primeira reunião pode acontecer no dia 11 de agosto, né, e toda a documentação ser entregue no dia 11 de novembro, enfim. Vamos acompanhar, né, todo esse trabalho feito, né, por esses envolvidos, né, dos clubes, dos convidados, enfim, dos especialistas envolvidos nessa construção de uma regra, né, de fair play financeiro aqui no Brasil. Esperamos que seja o melhor modelo possível, né, que também seja implementado da melhor forma, da maneira correta, né, que venha a ser cumprida todas as regras, né, que estiverem estabelecidas no estatuto, né, no documento, enfim, como o próprio Rodrigo Capello, a galera levantou ali, né? Não adianta nada você criar uma regra e do nada dar o famoso jeitinho brasileiro, né? Cada um, né, ter uma forma de burlar, de passar por cima, enfim. Acho que pode ser uma forma de mudar para melhor o futebol brasileiro, mas vamos acompanhar aí as coisas como irão acontecer nos próximos meses. Esse aqui foi mais um Giro Bahia, né, envolvendo esse tema importante do fair play financeiro. Ficamos por aqui. E é claro, pedindo para que você dê o like, comente, compartilhe esse conteúdo também. Larga aqui o like, né? Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Porque aqui no canal do Preto Tricolor tem Bahia, informação e resistência. Bora, Bahia!